Meu nome é Marcos Carvalho, eu sou formado em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e estou no momento no processo de finalização do meu mestrado, também em Filosofia, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. A pesquisa que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, ela é fruto do trabalho que eu desenvolvi durante a minha formação em licenciatura na Filosofia, e onde eu busquei trabalhar essa ideia da estética da escola, e essa ideia da estética não no sentido arquitetônico, no sentido artístico do espaço, mas no sentido de estética, da palavra estética no seu sentido mais primordial, que é aquele sentido de aesthetics, ou seja, aquilo que nos toca o sensível. Ou seja, em pensar como que esse espaço ele se relaciona com a nossa sensibilidade. E a minha ideia por trabalhar essa questão, ela vem muito de uma noção de que eu percebo que quando a gente debate questões pedagógicas, a gente debate questões de ensino e aprendizagem, geralmente a gente está muito focado na atividade mental, no diálogo, nas formas de ensinar e aprender, voltadas ali na relação professor-aluno, no sentido da fala, no sentido da pesquisa, e a questão do espaço, a questão da estética, a questão da sensibilidade, ela fica secundarizada. Geralmente a gente trata isso como uma coisa menor, uma coisa que não está no foco central. E eu entendo que essa perspectiva ela se dá porque a nossa noção de educação ela ainda é uma noção muito platônica e ingênua. E por platônica e ingênua eu quero dizer uma visão muito mentalista do que é construir conhecimento. Uma ideia de que se constrói conhecimento através da atividade intelectual pura, de que a sensibilidade, de que a fiscalidade é uma coisa secundária. Então, geralmente se pensa o espaço como tipo, o espaço não tem que atrapalhar, mas ele também não é pensado como uma coisa que pode auxiliar. Então, a minha ideia para trazer para esse debate aqui é como que a gente pode pensar essa estética escolar e como que ela se relaciona com as nossas noções de ensino e aprendizagem e como essas noções de ensino e aprendizagem que a gente toma como atuais, elas ainda refletem nesse espaço. Como autores centrais para essa minha pesquisa, eu vou usar o Michel Foucault e o Paulo Freire. Só que não só eles. Eu também vou trazer um pouco de Adorno, um pouco de Merleau-Ponty, porque eu acho que eles vão contribuir com essa base filosófica que eu pretendo tratar aqui com vocês mais a fundo. Então, começando com o Michel Foucault. Do Michel Foucault, eu vou utilizar principalmente o Vigiar e Punir, porque é uma obra que ele vai tratar muito essa questão de como que na modernidade o espaço da escola, o espaço do quartel, o espaço do hospital, o espaço do presídio, eles acabam operando de maneira similar. Ou seja, eles exercem funções diferentes, eles têm finalidades diferentes, mas a organização deles é muito parecida. Essa organização de controle, de hierarquia, esse estado de vigilância. E como também ele vai trazer uma reflexão interessante no Vigiar e Punir, de que é como, quando a gente chega nesse estado de definição do que é uma escola na modernidade, a gente meio que estagna nisso, a gente meio que tem pouca alteração na estrutura. E isso é muito visível quando ele vai trazendo o Vigiar e Punir, ele vai descrever uma rotina de estudos numa casa de jovens detentos de 1987. E quando a gente lê essa passagem no livro dele, é muito marcante como que é a organização dessa escola. Os alunos são enfileirados, você tem sinais sonoros que indicam a entrada e saída das atividades, você tem divisões dos espaços muito pautados por funcionalidade. O pátio, os alunos vão para o pátio na hora do intervalo, na hora do descanso, e eles vão para a sala na hora do estudo, na hora da aprendizagem. Você tem essa divisão de espaços muito restrita entre o que é lazer, o que é estudo, o que é uma liberdade um pouco maior nesse espaço de lazer, um espaço mais amplo, mais livre, e um espaço mais regrado, um espaço mais controlado, que é esse espaço de estudo. E é curioso a gente ver isso, que por mais que a gente consiga perceber que o método pedagógico avançou bastante nesse tempo, né? A gente tem uma educação hoje em dia que é muito mais pautada na individualidade do aluno, na aprendizagem ativa, mas ao mesmo tempo esse espaço ele se mantém muito parecido nesses quase 230 anos, é um espaço ainda muito parecido. E é claro que vão existir escolas hoje em dia que repensam esses espaços, mas essas escolas elas são ainda muito pontuais, quase métodos experimentais do que necessariamente uma regra geral de ensino. A grande maioria das escolas, essa organização ainda se mantém, e quando a gente pensa em estruturas globais de ensino, em métodos públicos, em organização geral, ainda é esse sistema que se mantém. E o problema que eu quero trazer com esse exemplo é a pergunta do porquê. Por que essa manutenção ainda se contém?
se mantém? Porque ela é realmente o método mais eficiente? Porque se a gente pensar que tá ok, isso é a perfeição da metodologia de ensino e organização, faz sentido manter. Mas é realmente isso? É realmente esse o fato? E se não é o caso, por que então? E aí eu volto àquela provocação que eu fiz no começo. É porque por mais que a gente tenha mudado o nosso método pedagógico, a nossa noção de fundo do que é conhecimento, ela ainda se mantém nessa ideia muito mecanicista e muito intelectualista do que é construir um conhecimento. Então, essa ideia de que você tem um agente gerador de conhecimento, um agente receptor de conhecimento, e que esse agente gerador e esse agente receptor eles têm que estar ali numa ordem. O conhecimento é algo que se constrói através de ordem, hierarquia e formalidade. Inclusive, esse processo mecânico de ensino, né, é o que o Paulo Freire vai chamar de educação bancária, né, que é essa educação que o professor ele faz depósitos no aluno, o aluno necessariamente recebe. É uma educação de A para B, de mão única, de regra. Então, a resposta para a pergunta que eu trouxe antes é essa. Ela não é o método mais eficiente no sentido geral, mas ela é o método mais eficiente para o que a gente entende do que é educação. Então, questionar esse método estrutural, essa organização estética, tem que passar isso por questionar como a gente entende educação. E aqui é curioso, porque eu vou trazer inclusive o Adorno. O Adorno tem um texto que é muito interessante, que é Tabus acerca do magistério, e que numa parte ele fala que é curioso como ele descreve como a gente vai aos poucos sendo inserido nesse ambiente. Ele vai inclusive chamar esse ambiente escolar como a primeira experiência de alienação social que o indivíduo na sociedade ele tem. Porque a gente vai aos poucos nesse ambiente sendo condicionado a aceitar essa estrutura rígida, cinza e linear. Né? Você não coloca uma criança que está entrando no maternal, na pré-escola, nesse ambiente cinza, fechado, regrado. Geralmente, o espaço escolar da criança ele permite cor, ele permite uma ludicidade, ele permite uma liberdade de movimento. Que à medida que você vai avançando, você vai ficando cada vez mais rígido e fechado, cada vez mais cinza, cada vez mais reto, ao ponto de que eu até gosto de chamar de que nos processos mais avançados de ensino, como mesmo que vai avançando na hierarquia, você vai tendo um culto às linhas retas. Né? Todo espaço é um espaço pautado por linhas retas. A sala é reta, as carteiras são retas, o quadro é reto, é tudo quadrado ou retangular. E isso, eu entendo que isso é um reflexo muito profundo dessa visão mecanicista desse ensino. Porque uma linha reta é a melhor distância do ponto A ao ponto B, ou seja, entre aquele que ensina e aquele que aprende. Então a curva, o círculo, o desvio, ele é um empecilho, ele é um problema, não é uma coisa que vai acrescentar. Então é curioso a gente pensar essa ideia de como esse espaço está refletindo essa teoria de forma simbólica. Né, de como isso é um símbolo da teoria que a gente tem de fundo. E essa ideia dessa relação mentalista, porque o espaço está ali para não atrapalhar. Então você vai se preocupar com a estrutura, geralmente, se a sala é escura, se a sala te atrapalha de olhar, se a carteira é ruim para escrever, se o lápis não funciona direito. Ou seja, se não está atrapalhando, a gente aceita como o ideal. E aí eu trago aqui o Merleau-Ponty, porque o Merleau-Ponty traz uma reflexão muito interessante sobre como que a gente não pode se separar da nossa corporeidade. Né? Eu diferencio o que é meu corpo do que é um outro objeto, porque do outro objeto eu posso me afastar. Mas do meu corpo eu não posso. O meu corpo está sempre comigo. Então essa noção de que no processo de ensino a gente pode abrir mão da corporeidade é uma coisa muito, muito inocente, é um pensamento muito superficial. Então, e o Merleau-Ponty fala isso na filologia da percepção, inclusive, uma obra que eu estou usando aqui. Então, a ideia é essa. Questionar esse espaço é questionar essa ideia de que a gente tem de educação. E é claro que aqui a gente não está querendo também fazer da escola um enorme parque de diversões. Existe um conhecimento que tem que ser adquirido ali, existe uma formalidade que tem que ser mantida, existe uma estrutura de ensino que aquelas crianças e aqueles adolescentes têm que aprender. Eu até cito aqui o Paulo Freire, inclusive. O Paulo Freire não vira referência em alfabetização porque o método dele é mais legal, mas também porque o método dele é funcional, porque o método dele é eficiente. Ele consegue um processo muito bom de alfabetização aplicando esse método dele. Então,
Ou seja, existe uma importância de se valorizar o que está sendo ensinado. Então, mas ao mesmo tempo, quebrar essa rigidez não é quebrar essa importância do ensino. Eu não estou dizendo aqui, por exemplo, que a gente tem que dizer que gramática é inútil, que filosofia, que é uma área que eu domino, que às vezes é muito comum na filosofia você poder cair numa ideia de que filosofia é só uma questão de opinião, que não existe método, que não existe uma hierarquia, que não existe um sistema a ser seguido. É lógico que existe. É lógico que esse sistema tem que ser respeitado, tem que ser ensinado para esses alunos, porque senão você está privando eles, inclusive, de ter um conhecimento. Mas a ideia aqui é de que você não precisa ter uma sala cinza para isso. Você não precisa ter alunos organizados em fileira reta. Você pode ter alunos que possam transitar. Você pode ter uma organização mais circular, mais livre, uma organização que esse conhecimento, como o Paulo Freire vai defender ao criticar a educação bancária, que esse conhecimento não seja um conhecimento que é só transmitido, mas que é construído em conjunto. Então, essa construção em conjunto não é uma quebra da importância do conhecimento formal. Porque o professor, ele tem algo para ensinar. O professor, ele tem uma função, ele tem um papel. E isso também é uma coisa que não pode ser questionada. Então, a questão aqui, e partindo para a conclusão, é o que o Vitor Faro vai nos apresentar num artigo dele que chama Educação, Política e Administração. Que é uma fala muito interessante que ele diz: se a gente considera que a escola é um local de formação de indivíduos, isso significa que a gente tem que dar acesso a esses alunos à sua plena formação como seres humanos. E sua plena formação como seres humanos é permitir que eles expressem sua herança cultural, sua herança coletiva, seu conhecimento, não só intelectual, mas como físico. Então, é isso que eu quero defender aqui. Repensar a estrutura estética escolar é repensar como a gente pensa conhecimento, é repensar como a gente pensa uma estrutura. Então, por fim, para concluir, o que eu quero dizer aqui é que a escola não deve ser um ambiente esteticamente formal. A escola não precisa ser monocromática, não precisa ser parecida com uma indústria, com uma prisão. A escola ela pode ser um espaço de vida, um espaço de cor, um espaço que se constrói como uma obra de arte. E eu acredito que é somente dessa forma que a gente pode realmente aplicar uma pedagogia que vai ser verdadeiramente plena, verdadeiramente libertadora, uma pedagogia que verdadeiramente vai trazer para esses alunos um processo de autonomia, um processo de conhecimento mais amplo. É isso que eu queria apresentar para vocês. Eu espero que eu consiga ter sido claro. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço quem me assistiu aqui, agradeço aos organizadores do evento